Câmara dos Deputados aprova a PEC da blindagem, mas votação secreta é derrubada. Na noite de terça-feira, 16 de setembro de 2025, a Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição, PEC, da blindagem, que visa dificultar a abertura de processos criminais contra parlamentares, exigindo autorização prévia da maioria absoluta de deputados ou senadores. O texto recebeu 353 votos a favor, 134 contra e uma abstenção. A proposta já está sendo alvo de intensas discussões e a possibilidade de modificações ainda não foi descartada. No entanto, a votação enfrentou novos desafios na madrugada de quarta-feira, 17, quando um destaque sobre a votação secreta para autorizar processos criminais foi derrubado por falta de quórum. Segundo o relator da PEC, Cláudio Cajado, PPBA, a rejeição da votação secreta não reflete a vontade da maioria do plenário, pois a votação ocorreu em um horário avançado, o que resultou em um esvaziamento da casa. Cajado destacou que está trabalhando em uma emenda aglutinativa, que combina dois pontos da proposta em um único texto, permitindo que sejam votados em conjunto na próxima sessão. A PEC da blindagem, também conhecida como PEC das prerrogativas, foi inicialmente articulada por líderes da Câmara com o apoio da oposição, liderada pelo Partido Liberal, PL. A proposta tem como objetivo restaurar prerrogativas da Constituição de 1988, especialmente em relação ao tratamento jurídico de parlamentares, mas foi intensamente criticada pela oposição e por setores da base governista. O texto aprovado determina que qualquer abertura de ação penal contra um deputado ou senador dependa de autorização prévia da Câmara ou Senado, com votação secreta da maioria absoluta dos membros. A proposta também concede foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, STF, aos presidentes de partidos com representação no parlamento, além de permitir que deputados e senadores barrassem a prisão de seus pares, também por votação secreta. Após a aprovação da PEC em primeiro turno, os deputados votaram em destaque sobre pontos específicos do texto. Um dos temas mais polêmicos foi o voto secreto para autorizar processos criminais. A medida foi rejeitada por falta de 12 votos, o que gerou uma discussão acirrada no plenário. Em entrevista à CNN Brasil, Cajado afirmou que a rejeição do voto secreto não representa a vontade da maioria do plenário, pois o quórum estava reduzido devido ao horário avançado da sessão. A PEC da blindagem gerou um amplo debate, com opiniões divergentes sobre seus impactos. Os defensores da medida, como o deputado Cajado, argumentam que a proposta não concede uma licença para abusos, mas funciona como uma proteção para os parlamentares, permitindo-lhes exercer suas funções sem o temor de perseguições políticas. Isso aqui não é uma licença para maus feitos, é um escudo protetivo da defesa do parlamentar, da soberania do voto e, acima de tudo, do respeito à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, disse Cajado, justificando a necessidade de reforçar as prerrogativas dos parlamentares. Por outro lado, os críticos da PEC, como a deputada Érica Cocai, PTDF, argumentam que a medida criaria uma blindagem política que dificultaria investigações e processos contra parlamentares, mesmo em casos de crimes comuns, como corrupção e violência. Quando você estende esse procedimento blindagem para os presidentes de partidos, você estende desconsiderando que cargo não é função de Estado, disse Cocai, criticando a ampliação do foro privilegiado. O líder do PT, Lindbergh Farias, Rio de Janeiro, também se posicionou contra a proposta, afirmando que a prioridade do Congresso deve ser o bem-estar da população e não a proteção de parlamentares. Estamos preocupados com a medida provisória que beneficia 60 milhões de brasileiros com isenção na conta de luz. Por isso, encaminhamos voto não, declarou. A crítica é dura. A proposta, embora justificada por seus defensores como uma forma de proteção aos parlamentares contra possíveis perseguições políticas, parece colocar o interesse da classe política acima dos interesses da população. Para muitos, a PEC reflete uma tentativa de blindar deputados e senadores de processos e investigações, criando um fosso ainda maior entre o parlamento e os cidadãos. Além disso, a proposta é vista como um retrocesso no fortalecimento das instituições democráticas e da transparência política. Ao conceder votação secreta para decisões tão relevantes, a PEC enfraquece a responsabilidade dos parlamentares perante a sociedade e os eleitores. A falta de transparência nesse tipo de votação pode ser interpretada como uma tentativa de garantir impunidade, especialmente em um momento em que muitos parlamentares estão sendo investigados por sua participação em episódios polêmicos, como o movimento golpista de 2022. A ausência de uma justificativa clara para a votação secreta, principalmente em questões de natureza penal, levanta suspeitas sobre a real intenção da proposta: proteger políticos envolvidos em corrupção e outras infrações, ao invés de promover a justiça e o interesse público. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, PLRJ,
justificou o projeto afirmando que o objetivo é retomar o texto da Constituição de 1988, que condicionava a abertura de ação penal contra parlamentares à autorização prévia das casas legislativas. Investigar pode. Para processar que será necessário autorização das casas em até 90 dias, explicou Cavalcante, defendendo a revisão das modificações feitas pela Emenda Constitucional 35/2001, que retirou essa prerrogativa. A proposta, portanto, visa restaurar um privilégio que, ao ser removido, significou um avanço no fortalecimento da accountability dos parlamentares. No entanto, para muitos, a PEC parece restaurar o antigo modelo de privilégios, criando um escudo político que pode ser usado para proteger parlamentares de responsabilização, um cenário que certamente enfraquece a credibilidade do sistema político brasileiro. A PEC da blindagem segue sendo uma das propostas mais polêmicas da atual legislatura, dividindo opiniões sobre sua pertinência e seus efeitos sobre o sistema jurídico e político brasileiro. Sua aprovação no primeiro turno não garante que o texto final será aquele defendido pelos seus articuladores, e as próximas votações devem continuar gerando debates intensos. A rejeição da votação secreta em um dos destaques representa apenas uma das várias batalhas que ainda serão travadas sobre o texto da PEC. O processo legislativo ainda está em curso, e o futuro da proposta dependerá das articulações políticas, das emendas propostas e da postura dos parlamentares nas próximas sessões. A falta de quórum e a rejeição de um ponto crucial da proposta indicam que o caminho da PEC pode ser mais turbulento do que o esperado, e a proposta ainda precisa enfrentar um processo legislativo longo e cheio de desafios.